Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor. Estarei lendo o Salmo 92, versos 12 até o 15, para meditarmos um pouquinho. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão muito frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Davi compôs essa belíssima e poética mensagem comparando o justo à palmeira e o cedro no Líbano. Quando ainda era jovem, pastor de ovelhas de Jessé, o seu pai, ele teve tempo suficiente de contemplar a natureza, suas exuberantes árvores e pastos verdejantes, onde tirou o belíssimo Salmo de número 23. E como Deus lhe deu o dom da composição, como um bom erudito, nos legou não somente este salmo, mas pelo menos outros 73. Antes de discorrermos sobre a comparação que Davi fez, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, primeiro desejo trazer um esclarecimento aos meus irmãos e amigos. Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que daria ao seu povo a terra de Canaã. Prometeu que tiraria Israel da escravidão e conduziria seu povo a uma terra fértil de abundância, portanto. E a Moisés, depois que Israel já estava no deserto, livre da opressão do cativeiro egípcio, Deus disse: sobe para uma terra que mana leite e mel. Êxodo 33, 3. E convicto da promessa que não falha nunca, né? Antes de partir para o Senhor, antes de morrer, ele disse ao povo, à sua nação: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Deuteronômio 6, 3. Então, queridos, ficou claro que a terra seria uma terra de abundância de leite e mel. A palavra leite nos tempos antigos era como uma metáfora para indicar que a terra era de pastagem abundante para o gado, cabra, ovelha, não só o leite, mas o queijo, a coalhada, a manteiga se produzia com a fartura numa terra fértil. E isso Israel convive até os dias atuais com esses alimentos tirados das pastagens. E quanto ao mel prometido, diz que a terra manaria mel. Queridos, observe a leitura de Deuteronômio 26, 9.
e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, Canaã, terra que emana leite e mel. O verbo maná traduz um termo hebraico que transmite o sentido de brotar ou correr, no sentido de ter um fluxo. Traduz também uma palavra de uma raiz que traz a ideia de ser grudento ou melado. O mel que Deus prometeu, retirado das tamareiras abundantes da região. Temos aqui no Brasil o prazer de ter tâmaras, mel de tâmaras, doces feitos de tâmaras em nosso comércio. Então Deus cumpriu literalmente a sua palavra. No Salmo 92, 12 diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Primeiro é necessário definir quem é o justo. Se olharmos para os nossos dicionários, eles dirão que os justos são pessoas honestas, íntegras, pessoas boas. Entretanto, em termos bíblicos, uma pessoa justa é uma pessoa sem culpa. Porém, se virar as páginas de sua Bíblia até Romanos 3,10, você lerá que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, como fica isso, pastor? Ora, temos que entender que somente Deus é perfeito. Li um artigo muito interessante ocorrido nos Estados Unidos. Certa noite trouxeram um homem à sala do Tribunal de Justiça. O homem, desesperado, havia sido pego roubando pão para alimentar sua família. Ao explicar sua situação, o juiz sentiu pena do homem, mas a lei não lhe oferecia nenhuma opção. Era preciso puni-lo à luz da lei. E a lei não faz exceções. $10, o juiz disse a ele, ou 10 dias na prisão. Em seguida, o juiz, percebendo que o cidadão era um homem sem dinheiro, movido pela compaixão, o juiz colocou a mão no seu bolso e tirou $10 para pagar a multa. E o que o moço fez? Aceitou a oferta do juiz. E com essa atitude, o juiz justificou aquele moço e ele saiu dali totalmente inocentado, sem culpa nenhuma. No livro de Efésios há um versículo que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. A salvação da qual este versículo fala, queridos, é a salvação da consequência do pecado. Esta salvação é uma dádiva, algo que jamais poderíamos sonhar merecer. Portanto, só Jesus Cristo pôde justificar, fazer o homem justo. Então, todos aqueles que foram justificados por Deus são considerados justos. Não aqueles que tentaram se justificar a si mesmo por atos de justiça, por boas obras. Na sua geração, Jó tinha o perfil de um homem justo.
Observe o que Deus disse para o próprio Satanás, o acusador dos servos do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Subentende-se, querido, que Jó, ao cometer algum pecado, a entristecer a Deus, ao Espírito Santo, ele de pronto se curvava, ajoelhava, colocava a boca no pó e dizia: Pai, perdoa-me. E ele saía dali justificado, saía dali da presença de Deus sem a sua culpa. E uma das coisas lindas na vida de Jó é que ele exerceu um sacerdócio em casa. Ele era o sacerdote de seu lar. Diz a Bíblia que quando seus filhos se reuniam, faziam festas, um banquete, um churrasco, Jó já cuidadosamente, né, ele se punha diante de Deus e ali orava em favor de seus filhos e falava: Pai, se meus filhos excederam, se os meus filhos fizeram coisa que entristeceram ao Senhor, por favor, perdoe os meus filhos. E a Bíblia diz que ele fazia isso diariamente. Queridos, então, entendendo agora o que é ser justo, vamos ler novamente o texto do Salmos 92:12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Incrível que essas duas árvores mencionadas por Davi, a palmeira e o cedro do Líbano, são árvores que não precisam ser tratadas e nem podadas pelo homem. Algumas pessoas até chamam de árvores do Senhor. É por meio do cuidado de Deus que elas florescem, pois não precisa da ajuda humana. Isso também acontece conosco, com aqueles que estão na aliança com Cristo Jesus, os justos. Estes são cuidados por Deus e podem produzir muitos frutos dignos também. A palmeira e o cedro são árvores que estão sempre verdes e são bonitas em toda a época do ano. E falando dos justos que temem e servem ao Senhor, o salmista disse: plantados na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus, hão de florir, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Salmo 92, 13 e 14. O justo floresce à semelhança de uma palmeira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não importa a idade, o justo pode ser sempre abundante no trabalho em favor no reino de Deus. A palmeira é uma das árvores muito difícil de se arrancar da terra, pois as suas raízes conseguem penetrar cerca de 3 quilômetros na terra, e por essa razão as palmeiras conseguem se manter firmes nas intempéries. Se vier uma forte tempestade com ventos fortíssimos, ela pode vergar, mas nunca quebra, chegando até a tocar no chão.
Outra característica importante de uma palmeira, mesmo se cortá-la, ela dispõe de nutrientes capazes de fazê-la regenerar, ou seja, produz outra palmeira. Somente um frio muito intenso, temperatura muito baixa pode matar uma palmeira. Quando comparamos as palmeiras ao justo do Senhor, podemos enxergar essas características na vida daqueles que possuem intimidade, vida com Deus. Ele ou ela é uma pessoa diferente. Percebe-se a glória de Deus na vida dessas pessoas. Alguém já te disse isso? É muito bom estar perto de você. Sinta uma paz, algo diferente em sua vida. Se já disseram isto, é porque você é um autêntico servo de Jesus Cristo. Quando o justo está bem firmado na palavra de Deus, nos ensinos bíblicos, ele tem firmeza, tem consistência, suas raízes estão fundas, não cede ao pecado e ao diabo, ele não é levado pelos falsos ensinos, pelos prazeres do mundo, ele fica centrado na palavra. Nada pode arrancá-lo da missão de servir a Deus com inteireza de coração. Mesmo se passar por fortes tempestades, o justo não abandona sua fé, o seu Deus. A palmeira pode resistir a ventos até de 150 km por hora. Assim também o justo será resistente às tempestades da vida. Ele conhece a palavra, ele sabe que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o servem. Da mesma forma que as palmeiras, os justos são suscetíveis ao frio espiritual que o leva para longe de Deus. É por isso que ele precisa estar sempre atento, vigiai e orai. O justo precisa do calor da comunhão do Espírito Santo. Ele é uma brasa e esta brasa tem que permanecer acesa continuamente. Da palmeira aproveita-se tudo, pois ela produz fibras, óleos, ceras, frutos e outros elementos. O justo também dá muitos frutos, aqueles frutos que Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Ele produz frutos dignos que agradam ao Senhor. Você já observou uma árvore frutífera, querido? Ela produz frutos para si mesma? Não. A árvore produz fruto para outras pessoas, para outros usufruírem. Então, ela não é egoísta. O justo tem que ser assim também. Também Davi comparou o justo como cedro. Ele disse, crescerá como cedro no Líbano, o verso 12 do Salmo 92. O cedro é uma árvore tão imponente, chegando a simbolizar força e eternidade. O cedro pode atingir até 40 metros de altura e viver centenas de anos. Uma já possui 3.000 anos. Estive numa fazenda de um amigo certa feita e ele me mostrou uma cerca de cedro e ele me falou, olha aí, Edival, sabe quantos anos tem este cedro aqui que está enfincado aqui, formando esta cerca? Eu falei, eu não tenho ideia, não entendo muito disso. Ele falou, olha, isso daqui era da época do meu bisavô.
com certeza já tem mais de 200 anos aqui enfincado, e eu fiquei impressionado porque a madeira estava perfeita. Se as raízes do cedro encontrarem grandes rochas em seu caminho, sabe o que acontece? As raízes do cedro abraçam essas rochas e continuam descendo. Para muitos tipos de árvores, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. Com o cedro isso não ocorre. E o justo, o crente verdadeiro, tem a Bíblia, que é o martelo que esmiuça a penha, como disse Jeremias no capítulo 23, versículo 29 de seu livro. E o salmista disse que a palavra de Deus é a toda prova. Salmo 119, 140. Querido, ame o estudo diário da palavra de Deus. É inadmissível um crente que não tem a Bíblia ao seu lado e a ler todos os dias. Ninguém pode dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Isso é uma grande mentira que o diabo colocou nos corações e até nos crentes para deixar de lado a palavra de Deus. Assim, longe da comunhão com a palavra, ele fica fragilizado, fica mais fácil o diabo peneirá-lo e derrotá-lo. O cedro do Líbano é muito resistente e suporta vento e calor. Suas raízes profundam busca a água nos lençóis freáticos e por isso ele não depende de chuva. Assim deve ser o cristão. Para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência dos fatores externos. Ele precisa aprender a aprofundar suas raízes a fim de buscar alimento e provisão mesmo em condições desfavoráveis de seca, calor e ausência de chuva. Para muitos cristãos, o encontro com a rocha fará cessar o seu crescimento. Por quê? Vivem fora da palavra de Deus, não se preocupam com seu crescimento espiritual. Conheço jovens que não são cristãos e amam tantos estudos que alguns deles chegaram a fazer de 3 a 4 cursos superiores, mestrado e doutorado depois. Eles querem crescer intelectualmente. Agora tem crente que é tão preguiçoso que não lê a Bíblia, não lê livros devocionais, não lê revistas da escola dominical, é um raro ouvinte presencial nos cultos. Como pode crescer assim? Então os problemas da vida, as rochas, os deixam estagnados e fora do propósito de Deus. Tive muitas facilidades em meus estudos acadêmicos, porque sempre apreciei a leitura. E em meu ministério pastoral, eu tenho uma bela história de amor pela palavra de Deus. Já contei meu testemunho na mensagem A Fé Possui um Escudo. Leu a Bíblia 500 vezes, postada no nosso canal no YouTube há 6 meses. Você pode conferir a minha história. Tenho o prazer de fazer leitura completa da Bíblia de 3 a 4 vezes por ano. E faço isso há muitos anos seguidos, querido. Deus sabe que preciso disso. Eu padeço um pouco com a falta de esquecimento, e isso, por um lado, eu acho até bom,
porque eu tenho que ir à Bíblia diariamente para não esquecer as coisas de Deus. Tenho 66 anos de idade e ler a Bíblia diariamente é a força da minha alma. Deus sabe o quanto eu amo a sua palavra. Teve uma época que eu lia muitos livros devocionais, quando percebi que muitos livros devocionais evangélicos são eivados de heresias, de ensinos, só prosperidade, dinheiro, negócios. Eu falei, eu estou perdendo tempo, vou à Bíblia. E passei, queridos, a investir a minha vida espiritual numa comunhão mais intensa com a palavra do nosso Deus. O crescimento rápido não nos traz consistência, mas é o crescimento diário e contínuo que consegue tal feito. Então, todos os dias, se você ler 10 capítulos da sua Bíblia, você vai conseguir lê-la em 4 meses. Então, tem dia que eu estou mais animado, eu leio um livro todo, leio 2 livros da Bíblia, como Isaías, depois eu leio Jeremias, e assim faço. Eu amo a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Você é cristão, esse é o seu livro. Olha, querido, das árvores encontradas na mata, o cedro destaca-se entre aquelas mais utilizadas pelos homens, aumentando a honra, a riqueza e a dignidade de quem a possui. Há milênios que o óleo é indicado para alívio das vias respiratórias, infecções, reumatismo, asma e diversos problemas de saúde. O cedro exala um perfume, o qual afasta as pragas. O justo tem este perfume que, além de afastar o ímpio, abençoa e cura ao seu próximo, devido à força da fé e à vida eterna. Este perfume é o perfume de Cristo. Encerro com as palavras de Paulo em 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Vamos falar com Deus. Pai de imensa bondade, a ti a honra, a glória, o domínio para todos sempre. Grande é o Senhor, altíssimo, tremendo, onisciente, onipotente, onipresente, mas é um Deus que nos ama, que também habita no coração do contrito e do quebrantado de espírito. Obrigado por tua presença em nós. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos envolve. Obrigado pelo prazer de sermos templos andantes, templos que carregam o Espírito Santo. Deus, ajuda, Senhor, as pessoas que nos ouvem, aqueles irmãos que têm negligenciado o momento de oração, o momento da leitura da palavra de Deus, mas tem tempo suficiente para a TV, para outras coisas que não edificam, que não contribuem em nada, pelo contrário, os afastam de Deus. Deus, traga um renovo, derrama o teu Espírito Santo, aviva esses lares, Senhor, salva aqueles ouvintes da tua palavra que não tiveram ainda a grata satisfação
de conhecer o autor e sustentador da nossa fé, Jesus Cristo, Senhor, em nome de quem oro com gratidão. Amém, amém. Queridos, foi muito bom ter passado este momento com vocês. Que Deus os abençoe ricamente. Fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo.